Você vai morar em Portugal. Você decidiu, você vai vir a Portugal, esse é o teu projeto e pronto. Só que você não tem a menor ideia de como funcionam as finanças aqui, de como funcionam questões burocráticas, o que é que eu preciso ter, o que é que eu não preciso ter, quais documentos eu devo correr atrás quando eu me mudo do Brasil para Portugal. Fala prezado, fala prezada, este aqui que vos fala é mais uma vez Rafael Racor. Eu sou músico, sou formado em Ciências da Comunicação e moro em Portugal há quase 6 anos. Para você que acabou de cair nesse vídeo, pelo tema, eu tenho certeza que você vai curtir muito os outros 3 vídeos sobre 10 segredos que vão facilitar a sua vida em Portugal nas áreas da moradia, profissional, nas áreas pessoais e nas áreas burocráticas. No caso, hoje nós vamos falar das áreas profissionais. O que é que um profissional precisa ter em Portugal? O que é que eu preciso quando eu chego em Portugal? Quero trabalhar, o que é que eu preciso ter? Quais são os passos que eu tenho que fazer? Então, antes de mais nada, senhora, senhor, a única coisa que eu te peço, por favor, com muito carinho, é que você clique aqui no gostei. Vai lá, faça isso por favor. Se inscreve aqui no meu canal e ativa o sininho. Esse é o melhor jeito que você pode dar suporte aqui ao canal e fazer com que esse vídeo mude a vida de várias pessoas e facilite a vida delas em Portugal, especialmente se você é brasileiro. Vamos lá, vamos falar sobre 10 segredos para facilitar a sua vida no ramo profissional em Portugal. Não se esquece que lá no final eu deixei também uma experiência pessoal que pode trazer muito valor para você. Então assista ao vídeo até o final. Número 1. Chegou em Portugal? Vá no Portal das Finanças e faça o seu NIF, o seu número de identificação fiscal. A primeira coisa que você vai fazer. Que isso? É como se fosse um CPF. Todas as coisas que passam pelo fisco, né, tudo que é fiscal nesse país, vai passar pelo seu número. Você precisa ter esse número para você existir em Portugal, para você existir fiscalmente, para você ter um contrato de casa, para você ter um contrato de trabalho, para você conseguir abrir a sua segurança social, para você declarar o seu imposto de renda, enfim, é fundamental que você tenha NIF. Agora, se você não pretende residir em Portugal, não precisa fazer, porque a sua residência fiscal, se não for em Portugal, você não precisa ter número de identificação fiscal. Número 2, quando você estiver falando de trabalho em Portugal, nunca, em hipótese alguma, jamais procure um bico. Bico em Portugal quer dizer, não sei, né? Talvez tenha algumas pessoas menores de idade aí assistindo esse vídeo junto com você, mas eu não vou falar o que é, mas muito provavelmente você não quer ser pago para fazer bico. Não procure por bicos, procure um trabalho. Ou se você achar melhor, procure um trabalho temporário, um part-time, um meio período, algo do tipo. Mas jamais, em hipótese alguma, chegue num lugar, na pastelaria, na padaria e diga: eu cheguei aí do Brasil, mas eu tô querendo fazer um bico aí. Será que você não me arranja aí uns bicos pra fazer? Muito provavelmente o João pode te arranjar uns bicos, mas acho que não é muito o que você espera do João. Número 3. Se você é autônomo, vá imediatamente, depois de ter feito o seu NIF, vá abrir a sua atividade. Por exemplo, eu sou músico, você é músico, vamos supor. Você vai nas finanças e diga: eu quero abrir a atividade. Você pode fazer isso inclusive online, tá? Pode abrir a sua atividade financeira. Como músico, por exemplo, a atividade é isenta de IVA, o imposto local, que na maioria dos casos ele é de 23%. Como músico é isento. E o que acontece quando você abre uma atividade? Você pode emitir recibos, você pode fazer faturas. Isso quer dizer, você é agora um profissional devidamente registrado. Você declara os seus ganhos e os seus gastos e o governo sabe. Portanto, abra a sua atividade. Ah, eu vou vender brigadeiro. Bom, primeiro que não funciona assim, você precisa de certas licenças para fazer coisas. Qualquer movimento que você pense em fazer em Portugal e na Europa em geral, quase tudo aqui precisa ter licença. Precisa ter quase ter licença para respirar. Tudo tem que ser registrado, tudo tem que ser legal. Você não deve fazer coisas assim por fora, sabe? Como a gente sabe que no Brasil por vezes funciona sem problemas. Então abra a atividade. Se você vai fazer brigadeiro, se você vai vender
sei lá, água, abra atividade, com certeza tem, atividade do comerciante livre, coisas desse tipo. No meu caso é de músicos, cujo o código é o 2013. Você que é músico e me acompanha aí, quando chegar em Portugal, vai imediatamente, não custa nada, tem 1 ano gratuito com isenção de impostos e depois você passa a declarar e fazer a sua contribuição mínima para a segurança social. Então, abra a sua atividade. É importantíssimo que você faça isso. E se você é autônomo e não faz, como é que você vai conseguir comprovar na hora de alugar uma casa quanto você ganha, por exemplo? Você precisa declarar imposto de renda nesse país, todos os anos. Número 4. Procure emprego no Net Empregos. Sim, é um site que parece que veio de 1992, mas é o site que mais funciona para empregos em Portugal. Eu, felizmente, não utilizo, nem utilizei esse site, porque eu, como você sabe, como você deve deduzir, eu não procuro emprego. Eu não tenho emprego, eu sou autônomo, mas se você é uma pessoa que precisa de um emprego, você quer encontrar qualquer emprego para se manter pelo menos nos primeiros meses, vai lá. Além, claro, de ir pessoalmente nos lugares que você gostaria de trabalhar e fazer contato pessoal. Eu tenho certeza que algum emprego você vai encontrar no Net Empregos, ou pelo menos vai abrir aí a sua ideia sobre onde você deve procurar o seu próximo emprego. Número 5. Quando você recebeu uma proposta de emprego, conseguiu o seu emprego, passou na entrevista, a pessoa diz, vem aqui, vamos lá, vai começar a trabalhar segunda-feira. Peça imediatamente o seu contrato, leia ele, cada vírgula dele, entenda. Se você não entender, pergunte. Não assine um contrato sem você entender. Eu digo porque eu conheço pessoas que arrumaram um emprego, verbalmente o acordo era X e na escrita o acordo era W. E na hora do vamos ver, não é? Na hora H, na hora que a pessoa foi demitida e tinha que receber um dinheiro e tal, acabou por não receber nada, porque lá no contrato tinha uma cláusula que o contratante seria isento de... Enfim, não é? Então, leia e entenda o contrato. Saiba exatamente quais são os seus direitos, tá bom? Não tenha vergonha de dizer, olha, eu preciso de 5 minutos para ler aqui, tá bom? Eu já te respondo, tá? Você já arrumou um emprego. Se a pessoa se negar a fazer isso, muito provavelmente é porque seria fria. Qualquer empregador consciente, qualquer empregador decente não vai levar a mal que você seja também um empregado responsável e leia o contrato. Número 6. Se você fala inglês, ou se você fala espanhol, ou se você fala francês, ou se você fala russo, tcheco, qualquer outra língua, deixe claro isso no seu currículo. Ah não, mas eu só vou arrumar um emprego num restaurante, eu vou procurar um emprego de garçom só para me manter nos 2 primeiros meses. Meu irmão, minha irmã, principalmente esse trabalho, você vai ter que falar inglês diariamente com todo mundo, tá? Você trabalhando como empregado de mesa, né? Ou seja, garçom, você vai ter que lidar com estrangeiros todos os dias e você vai ter que falar outras línguas. Se você deixar claro para o seu empregador no seu currículo que você sabe outras línguas, que você tem essas capacidades, com certeza ele vai levar em consideração, porque é uma informação muito importante. Além de te abrir várias portas, quando você fala outros idiomas que não são o português, principalmente o inglês, quanto melhor for o seu inglês, mais facilidade você vai ter para se relacionar com estrangeiros que também falam inglês. E o que é que isso tem a ver se eu tô em Portugal? O que é que isso tem a ver é que você tá abrindo um leque de oportunidades, você tem chance de conhecer uma pessoa que vai te chamar para trabalhar na Bélgica, Suíça e vai triplicar o seu salário porque, sei lá, você tem uma habilidade lá legal e pronto, só porque você fala inglês, só porque você é capaz de se comunicar em outra língua. Enfim, eu acho que você já me entendeu e falar inglês é muito importante e eu diria é fundamental, é mais do que fundamental, é mais do que importante, porque em Portugal, em muitas profissões, você vai ter que falar inglês. E é muito bom que você saiba falar inglês. É muito bom que o seu patrão saiba que você sabe falar inglês ou outra língua. Porque você pode procurar não só empregos em Portugal por empregadores portugueses, você pode muito bem trabalhar numa empresa de um estrangeiro em Portugal. O que é muito normal, você trabalhar talvez numa empresa alemã aqui em Portugal, ou você trabalhar numa boulangerie francesa, porque você fala francês. Deixe claro as suas habilidades linguísticas, porque Lisboa é uma cidade mundial, tá? Uma cidade cosmopolita, uma cidade que tem gente do mundo inteiro. Então aqui, dependendo do seu ciclo de amizades, dependendo de como você é, dependendo de quem você é, das suas capacidades com línguas,
você nem vai falar português. Então deixe claro que você tem habilidades com outras línguas. Número 7. Aprenda as nuances do português de Portugal. Nós falamos a mesma língua, tá? O português brasileiro e o português de Portugal são a mesma língua. Inclusive, a CPLP faz um trabalho incrível de garantir que nós falamos a mesma língua. No entanto, se você é brasileiro e vem para cá, se esforce para entender as nuances e se esforce para colocá-las em uso. Por exemplo, algumas palavras em português do Brasil, alguns regionalismos brasileiros não se usam aqui, não fazem sentido, causam desconfortos. Por exemplo, a palavra bico, que para você pode ser trabalho informal, mas para outra pessoa aqui pode ser uma coisa assim que só de você falar essa palavra já é extremamente desrespeitoso, incabível. Então, aprenda essas nuances. Com certeza, você vai ter melhor relacionamento com o seu empregador ou até com os seus funcionários, caso você seja um empregador. Número 8. Faça a sua inscrição na Segurança Social e faça as suas declarações trimestrais e anuais, caso você seja autônomo. Se você é empregado, muito provavelmente cabe aí ao contabilista do seu empregador de fazer isso para você. Eu não sei muito bem como funciona, porque como eu já te falei, eu não sou empregado, eu sou autônomo e eu faço declarações trimestrais e anuais na Segurança Social. O que é isso, Rafael? O que é Segurança Social? É um instituto que garante todos os seus direitos trabalhistas, garante várias coisas, mano. Vai te dar vacina, caso de desproteção familiar, qualquer coisa que aconteça, você tem que se dirigir à Segurança Social. Desemprego, etc. Então faça a sua inscrição na Segurança Social. Acho que é até obrigatório, eu não sei. É um assunto realmente que eu não tive que fazer isso por ser português. Para todos os efeitos, eu sou português. Faça isso o quanto antes. Se informe dessas coisas. Número de identificação fiscal e segurança social. Número 9. Tenha dinheiro em caixa, principalmente se você for autônomo. É importante que todas as pessoas tenham dinheiro em caixa, seja empregado ou não. A gente não deve ter dívidas, a gente deve ter crédito no nosso caixa. Caixa é o seu banco, tá? Você tem que ter um dinheiro a mais. Se esforce para ter um dinheiro a mais, um dinheiro parado que você não use. Por quê? Principalmente se você for autônomo, é possível que você precisa fazer algum investimento para você começar a trabalhar. Por exemplo, você é músico e você não pode trazer todos os seus equipamentos para viver de música em Portugal. Então você vai precisar de um dinheiro para fazer os seus primeiros investimentos. Então tenha um dinheiro em caixa, se esforce para salvar dinheiro em caixa. Ou um estúdio, você tem um estúdio, você produz, aqui você vai precisar comprar coisas novas. Então tenha esse dinheiro em caixa, como todo bom profissional sempre tenha, porque caso você precise para executar um trabalho, você precise comprar alguma coisa, né, para ganhar mais dinheiro, você tem esse dinheiro em caixa e você não vai perder o trabalho. Por exemplo, você tem um evento para fazer e você precisa, sei lá, cara, você precisa de 1.000 euros aí para comprar um equipamento para que você possa ganhar 2.000 euros. Então o que é que você vai fazer? Você vai perder os 2.000 euros? Não, você tendo dinheiro em caixa, você compra os equipamentos que você precisa e recolhe o lucro disso. Então tenha dinheiro em caixa. Número 10, mas ainda não é a última, porque como sempre aqui no canal tem um conteúdo a mais. Agora, uma coisa que eu te peço mais uma vez, meu prezado, minha prezada, olha, por favor, curte aqui esse vídeo, por favor, curte lá, se inscreve no canal, ativa o sininho e, se possível, compartilhe esse vídeo com alguma pessoa. É tanta informação bacana que tem nesse canal que eu tenho certeza que isso pode e vai ajudar muitas pessoas a passarem por muito menos transtornos na vida delas quando o assunto for morar em Portugal. Então vai lá, clicou, compartilhou, faz isso. Uma dica, procure, quando estiver em Portugal, procure por Cidade das Profissões. Eles são tipo um Sebrae, é uma instituição que auxilia profissionais. Cidade das Profissões. Eles auxiliam profissionais a se qualificarem, a encontrarem um emprego, a encontrarem a vocação, a se especializarem, enfim, tem vários workshops gratuitos, tem várias palestras gratuitas, eles têm conteúdo interessante, eles realmente entregam conhecimento de qualidade gratuitamente para quem quiser ser um melhor profissional. Então procure por eles. O link também vai estar aqui embaixo, na descrição. Cidade das Profissões. Agora, o bônus aí que eu falei lá no começo, por experiência
não própria, né? Essa eu não posso dizer que é experiência própria, mas por experiência de várias pessoas muito próximas a mim. E quando eu digo isso, eu não tô inventando, tá? São realmente coisas que já aconteceram com pessoas muito próximas a mim e eu não quero que você passe por isso. Então presta bem atenção. Não acredite em qualquer promessa. Exija o que é de direito, exija os seus direitos. Aqui em Portugal ou em qualquer lugar no mundo, podem ter contratantes, podem ter empregadores safados, podem ter empregadores de má fé que vão usar do seu desespero, vão usar da sua necessidade para te enganar. Então não tenha medo de pedir o que é de direito. Se uma pessoa te diz, olha, eu vou te contratar daqui 2 meses, tá bom? Ó, seu contrato já tá saindo. Tipo, vem trabalhar aqui, daqui 1 semana eu vou te dar seu contrato. Beleza, 1 semana até vai. Você começa a trabalhar lá para entender, né? Entenda isso como um período de treinamento, vai, vamos supor. Agora, se a pessoa leva 1 mês para te dar um contrato, 2 meses, 3 meses, 4 meses e a pessoa não fez ainda o seu contrato, meu amigo, algo está errado. Isso aconteceu comigo já em São Paulo, eu trabalhava como publicitário, isso já aconteceu, fiquei esperando uma vez um contrato e eu fui totalmente enrolado e enganado. E com pessoas próximas a mim, aqui em Portugal também já aconteceu, da pessoa ter trabalhado 2 meses, 3 meses e depois simplesmente foi mandada embora e ficou sem nenhum direito na segurança social. É como se a pessoa nunca tivesse trabalhado, é como se a pessoa nunca tivesse existido como um empregado. Então exija isso logo no início, porque vai com certeza ter gente pronta para se aproveitar da sua necessidade, do seu desespero e, mais uma vez, da sua falta de conhecimento. Por isso, eu te peço mais uma vez que compartilhe esse vídeo e tantos outros aqui no canal, para que esse canal chegue a mais pessoas, para que esses vídeos ajudem mais pessoas. Assim, vai evitar grandes transtornos na vida delas, tá bom? Meu nome é Rafael Racor, eu espero que você tenha gostado desse vídeo até esta altura que você o assistiu. Eu vejo você numa próxima. Um grande abraço e tchau!